Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Venho lhe trazer mais uma mensagem do nosso Senhor. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 26 a 34. Meus irmãos, prestem bem atenção nesta palavra. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor Jesus, até que venha. Então, isso que vocês estão tomando lá na igreja de quatro paredes, essa Santa Ceia, vocês estão fazendo em memória de um Deus morto. Prestem bem atenção nisso. Vocês estão fazendo em memória de um Deus morto. E o nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo. Prestem bem atenção nisso. O que vocês estão fazendo? Estão comemorando em memória de um Deus morto. E o nosso Deus está vivo lá no céu. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor Jesus indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que cada um se examine a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor Jesus, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Portanto, vocês estão comendo uma ceia que Deus não aprova. Deus não aprova a religião. Isso que vocês estão cometendo ali são idolatria. Vocês estão sendo idólatras. E Deus não se agrada nada disso. Libertem-se, saiam desse túmulo, essa sepultura chamada religião, para que vocês possam ter comunhão espiritual com Deus. Ser verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele não vai atrás da religião. Vocês estão se condenando a si próprios. Mas sendo julgados pelo Senhor. E Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Por que vocês vivem doentes, cheios de enfermidade, doença, câncer, cheios de tristeza, ódio, angústia, desânimo, depressão na família? Tudo por causa da teimosia de vocês, da desobediência de vocês com o nosso Senhor. Porque Deus não se agrada nada disso. A nossa comunhão com Deus é espiritual. O justo viverá da fé. E é só a fé que nos salva, a esperança de um dia nos encontrar com o Pai, voltar para casa lá no céu e viver eternamente. E se vocês estão lá pagando ainda, pagando dízimo, ofertas, para ganhar salvação, olha como vocês estão magoando o nosso Deus. Que Ele deu o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por vocês, pelos nossos pecados. Vocês estão lá ajoelhados pedindo perdão de pecado. E Jesus já morreu pelos nossos pecados. Nós somos livres. Preste bem atenção o que vocês estão fazendo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. Meus irmãos, nosso Deus está vivo. E nós vivos nele. Meus irmãos, saiam, fujam das religiões, elas não salvam ninguém. Deus já morreu por nós e ressuscitou por nós. Nós estamos ressuscitados com Cristo Jesus lá no céu. A nossa morte está escondida com Deus. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só. E nós com Jesus somos um só também. Entendam isso. Quem crê em Deus já está salvo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem não crer já está condenado. Libertem-se dessa escravidão que é a religião. Jesus foi batizado, julgado e morto na cruz por nós. Entendam isso.
meus irmãos, nós fomos batizados pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo. Quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, Jesus Cristo foi batizado, nós fomos batizados automaticamente com ele, no corpo dele. Jesus foi batizado por nós, julgado por nós e morto na cruz por nós, no nosso lugar. Entendam isso, compreendam. Tentem discernir. Tentem analisar o que vocês estão fazendo. Vocês estão cometendo idolatria aqui na terra. A igreja de Deus não está mais aqui na terra entre nós. Ela está lá no céu e é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Nós temos o templo, a casa de Deus somos nós. Não é lá naquelas 4 paredes que vocês vão encontrar salvação. Vocês estão cometendo idolatria contra Deus. Libertem-se de lá. Saiam desse túmulo chamado religião. O que vocês têm na cabeça? Como é que vocês se deixam iludir? Isso é fanatismo. Vocês são fanáticos em religião. Vocês acham que tem que ir para lá todo final de semana, uma vez por mês, tomar ceia? Vocês acham que Deus está lá dentro e vocês vão procurar Deus lá? Vocês acham que precisam da religião para se salvar? Vocês estão colocando religião no lugar de Deus? Pensem bem o que vocês estão fazendo, avaliem se realmente é o que vocês querem. O corpo de vocês vai adoecer, vocês vão ficar doentes, porque o pecado habita em vocês. Vocês estão se condenando a si próprios indo para lá. Vocês não vão encontrar salvação lá dentro de religião. O verdadeiro cristão, ele não entra em religião. Ele não habita em templo de 4 paredes. Deus não habita em templo de 4 paredes feito por mãos de homens. Está em Atos 7,48. Leiam lá, quem tem Bíblia, leia. Vocês têm Bíblia em casa só para pegar poeira? Vocês não leem a palavra de Deus? Só acreditam naquilo que o padre e o pastor fala? Ele só ilude vocês, só engana vocês. Porque eles querem escravizar vocês lá dentro desse fanatismo religioso. Eles dependem, eles vivem disso, de vocês. Abram os olhos, meus irmãos. Abram os olhos, meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos e todos de todas as religiões. Vocês estão sendo enganados a vida inteira. E eu era assim também. Eu era também fanático em religião, por causa do meu pai e da minha mãe. Mas Deus abriu meus olhos através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Paráclito de Deus, que quando Jesus voltou para a casa do Pai, ele disse, eu preciso ir para que o Paráclito venha até vós. E o Paráclito é o Espírito Santo, que ele vem para nos guiar, nos iluminar, nos conscientizar. Nós, meu povo, meus irmãos, já somos reconciliados com Jesus Cristo. Já somos purificados, justificados e santificados no corpo de Jesus Cristo. Deus nos ama tanto que ele já mandou o Filho dele vir em carne. O Verbo se formou carne. Ele veio em forma de pecado. Ele foi batizado por nós. Ele foi julgado por nós e morto na cruz por nós no nosso lugar. Entendam isso. Jesus, ele não vai mais voltar aqui para a terra. Ele já voltou. Só que vocês não estão entendendo isso. Quando Jesus morreu, ele foi para a casa do Pai e no 3º dia ele ressuscitou. Ele veio aos 12 profetas, aos apóstolos. Ele se mostrou, eles viram ele. Todos o viram. E eles acreditaram porque viram ele lá. Porque ele ressuscitou e voltou. Ficaram felizes porque o mestre voltou. Mas felizes mais ainda aqueles que acreditam sem ver. Que a nossa esperança está lá no nosso Deus. Que uma hora, qualquer hora dessa, a morte pode vir nos buscar a qualquer momento. Nós podemos morrer, infartar, cair, um infarto fulminante, ou de acidente, ou seja lá como for, a morte pode vir nos buscar. Entendam isso. Não é lá dentro de 4 paredes de uma religião que vocês vão se salvar. Vocês vão perecendo no corpo, vocês estão adoentando no corpo, porque vocês estão indo para lá. Vocês estão sendo desobedientes a Deus, incrédulos, verdadeiros nésios, que está lá escrito na Bíblia, verdadeiros nésios, porque não se deixam ver a verdade, se deixam iludir. Vocês não precisam de religião para se salvar. Creiam em Deus, só isso basta. Creiam em Jesus Cristo, aceitam no coração de vocês, na mente aqui, ou no discernimento, no entendimento. Aceitem a palavra de Deus.
Entreguem-se de corpo, alma e coração a Deus. Nós já estamos mortos com Jesus na cruz e ressuscitamos com Ele. Entendam isso, meus irmãos e minhas irmãs. Libertem-se agora. Libertem-se. Pastor e padre nenhum quer que vocês conheçam a verdade. Não existe mais ungido de Deus aqui na terra. Não existe papa, arcebispo, pastor, padre. Não tem ungido de Deus aqui na terra mais. Ninguém mais é ungido de Deus. O único ungido de Deus que teve aqui na terra era Jesus Cristo. E ele está lá com Deus, lá no céu. Acreditem nisso. Vivam em paz na sua casa com a sua família. Ajudem os necessitados conforme suas posses. E mais nada. Adorem a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, amarás o teu próximo a ti mesmo. Ajude todos aqueles que você precisa ajudar. Ajude-os conforme suas posses. E vivam em paz. Só isso, mais nada. Não precisam de religião para se salvar. Tirem isso da cabeça de vocês. Não coloquem suas crianças lá para fazer doutrina de primeira comunhão, de crisma, de batizado. Não precisa mais nada disso. Acabou. Jesus Cristo encerrou a lei na cruz. A lei do homem foi consumada. Acabou a lei de Moisés. Acabou. Entendam isso de uma vez por todas. E sejam felizes na casa de vocês, com a família de vocês. A família verdadeira de Deus, pura de coração, livre de pecado. Amém? Eu vou trazer mais vídeos ainda para esclarecer melhor a mente de vocês. Peço que o Espírito Santo habite no coração de vocês e convertam vocês. Voltem-se a Deus. Amém? Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.